E aí nós falamos sobre a questão de nós criarmos identidade na nossa locução. Vocês lembram? Da gente conseguir sair fora do padrão mesmo, parar de pensar como um locutor robô, né? Sempre entregando o mesmo formato na locução. E para o futuro, o que vai diferenciar uma coisa da outra, um locutor de IA, uma inteligência artificial, com um locutor humano, é exatamente isso. Você conseguir entregar uma coisa fora da caixa. Então hoje, se eu colo um texto aqui para uma IA fazer a narração, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o padrão e vai fazer o que é o padrão. E pensando num mercado do futuro, o que um profissional da voz precisa fazer é quebrar o padrão. A inteligência artificial, ela copia o que os humanos fazem, né? Então a gente está um passo à frente, se for pensar. Por quê? Se elas copiam o que a gente faz, a gente está um passo à frente, porque ela está sempre copiando o que a gente está realizando hoje. O lado ruim disso tudo é que ela vai se atualizar conforme a gente vai entregando dados para ela. Então, quanto mais a gente evolui como humano, inovando e buscando sair fora do padrão, ela vem na sequência arrastando e buscando o nosso lado humano, né? Então, o lado ruim é esse. Mas aí, eu trago para vocês aqui algumas coisas que eu aplico aqui no meu dia a dia para vocês começarem a pensar fora do padrão, pensar fora da caixa. Então, galera, a primeira coisa é em relação às pessoas que vocês convivem. Então, a gente precisa exercitar esse lado do ouvinte. Eu sei que é difícil, né? A gente gosta de falar bastante. Nós somos locutores. A gente gosta mais de falar do que ouvir. Mas a partir do momento que você começa a prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor, marido, mulher, tiozinho da padaria, pai, mãe, filhos, tios, avós e todo mundo que está ao redor, a gente começa a entender o ritmo das palavras das pessoas, como as pessoas conversam, como as pessoas falam. Algumas falam mais calmas, tem a fala mais calma, outras falam mais agitadas, enfim, cada uma tem um ritmo. E quando a gente fala de humanizar a locução, a gente só vai conseguir humanizar a locução quando a gente enche o nosso repertório, o nosso ouvido aqui de coisas e vai guardando no cérebro. Em algum momento a gente vai utilizar aquilo. Então, eu pego o sotaque do Júnior, que é de Minas, né, Júnior? Eu pego o sotaque do mineiro e vou deixando guardado aqui. Sabe, o mineiro é tudo pertinho, quentinho, gostosinho. Uma hora eu vou utilizar isso, seja numa voz original, seja num personagem. Então são coisas que a gente vai gravando. Eu lembro muito bem, quando eu trabalhava numa rádio, tinha um porteiro, o nome dele porque ele não morreu, tá vivo ainda, até onde eu sei. O nome dele é Francisco, a gente chamava ele de Seu Frank. Francisco. Ele era de Minas. E ele tinha um jeitinho assim de falar, sabe? Ele ia pra Minas de 15 em 15 dias, ia lá, trazia o queijinho pra nós, de Minas, vendia o queijinho dele na portaria da igreja ali, porque a rádio era uma rádio gospel, e ficava dentro da igreja. Todo dia a gente passava por ele para entrar na rádio. E aí chegava, e aí, Bruno, vai querer um queijinho hoje? O seu Frank, quais são os queijos aí? Ah, hoje eu tenho meia cura, tem esse aqui, ó, que delícia, esse pão de queijo aqui, leva lá, não sei o quê. E aí um dia, eu tava aqui e caiu um roteiro que não era um sotaque mineiro, mas quando eu comecei a ler o roteiro, imediatamente veio o seu Frank na minha cabeça. O jeitinho que ele falava, arrastando algumas palavras, porque o roteiro tinha uma identidade ali, tinha uma identidade. Aí lembrei dele, olha só que curioso isso. Na época eu nem estava ligado nessa questão de prestar atenção na fala das pessoas. Mas vocês lembram que a gente comentou aqui em relação, quando a gente vai ler um roteiro, todo roteiro tem uma história, a gente precisa identificar quem você vai ser na história e quem vai estar ouvindo a história? Não sei por que veio ele na minha cabeça. Putz, esse texto aqui é o seu Frank, meu, total. Tá contando a história de um mercado de Minas, mas não precisa de sotaque. Um mercado de Minas com foco em queijo, venda de queijo e doce mineiro. Imediatamente eu já lembrei dele, não só narrando a história, mas também
ouvindo a história. Porque é importante você saber quem você vai ser para narrar e quem vai ouvir também. Né? Então é o que entra e o que sai. Quem vai ouvir? E aí eu tirei o Bruno de cena, tentei trazer, quase que eu liguei para ele para conversar com ele, só para lembrar o jeitinho dele e tal. Aí tirei o Bruno de cena e trouxe a personalidade dele. E isso uma IA não consegue fazer, né? Trazer essas memórias, só a gente. Então é muito importante pensarmos e começarmos a estudar pessoas do nosso dia a dia para a gente ir abastecendo a nossa caixinha. Isso é pensar fora do padrão. Se eu não tivesse atento a isso na hora de fazer a narração, eu ia fazer do meu jeito, com o Bruno ali, colocando um personagem qualquer mais. A gente tem essa capacidade, né, de guardar na nossa cabeça o nosso cérebro, os nossos neurônios. Putz, quanta coisa a gente consegue guardar aqui dentro. Então é encontrar o personagem certo para contar aquela história, né? E aí a gente precisa pensar além do pensamento racional e lógico, né? Tem que ser além, sabe? Buscar e trazer emoção para um negócio.